Senhor esteja convosco, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus, comigo, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Com o coração aberto para os céus, nesta celebração do terceiro domingo da Páscoa, o nosso coração aberto diante dos santos e dos anjos, iniciamos essa celebração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Diga comigo, amém. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, ao celebrarmos a maravilha da vossa criação. Dignai-vos abençoar, sim, as nossas vidas. Foste vós que criastes para fecundar a terra e participarmos do corpo que é a vossa igreja. Banhados em Cristo Jesus, somos uma nova criatura. Digam comigo, amém. Junto com os anjos, glorifiquemos ao Senhor, dizendo comigo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens, por eles amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Queremos cumprimentar os nossos amigos que estão aí ligados conosco pelo site da Igreja do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, www.missãoiavé.com.br. As pessoas que estão nos ouvindo em gravação pelo Google, pelo YouTube e pelos blogs da internet e Facebook, um nosso abraço a todos vocês. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente no Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 2597-6926. Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja também chegando aí até onde você se encontra, em qualquer ponto do Brasil e do mundo. Reconhecendo que somos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai, confessemos os nossos pecados comigo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Comigo, peça ao Pai Iavé, peça a Jesus e ao Divino Espírito Santo, Paráclito de Deus, perdão dos nossos pecados. Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. O computador está ligado, Berenice? Está ok? Sim. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria e condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Diga comigo, assim seja. Liturgia da Palavra de Deus, que se encontra na primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 1 a 5, que diz: Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados de muitos. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Vamos falar com Deus, pessoal. Nós temos esse pedido de oração aqui, os nomes das pessoas escritos no livro das preces.
na porta do santuário. Bom, lembrando que temos na terça-feira a penitência do amor, você vai interceder pela igreja, o jejum até as 10 horas da manhã, tá bem? Por que eu falo jejum até as 10 horas? Porque é um jejum que com certeza todos poderão fazer, até mesmo as crianças, tá? Você vai oferecer esse jejum a Deus nessa próxima terça-feira, em prol da nossa igreja, tá bem? Da nossa missão e da nossa igreja, que é uma luta que nós empreendemos, uma luta muito grande. Alguma coisa errada aqui no som? Deixa eu ver aqui. Eu não sei o que está errado. Alguma coisa aqui que está aqui dando um sinal. Misericórdia. É como eu digo sempre, né? Tem que ter uma produção, né, pessoal? Uma produção para poder produzir misericórdia. Vamos lá, menino. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já achei, viu? Consegui. Consegui detectar aqui o erro, né? Nós estamos começando iniciamos a celebração tanto atrasado, pessoal, porque é assim, como eu falei, né, agora estou falando no ar. O computador, ele é igual à nossa casa. Você na sua casa você tem que dar a limpeza. O computador também é a mesma coisa. Porque se você ficar usando o computador e não passar o antivírus, não pentear o computador com antivírus, aí você fica com o computador todo lotado de coisa ruim, porque a maldade do ser humano é tão grande, é tão terrível a maldade do ser humano, que sobra até para os computadores. O indivíduo, o ser humano, ele é tão maligno, ele é tão pecador, ele é tão terrível, que a maldade dele passa até para os aparelhos eletrônicos, para o computador, entendeu? A mente do homem terrível, né? E a gente tem que estar sempre, ainda mais que nós estamos fazendo esse trabalho de transmissão, já aconteceu aqui de ser impedido, muitas das vezes ficamos impedidos de transmitir por causa disso, por causa de vírus, né? Esses vírus malditos, desses endemoniados, hackeiros que ficam aí na internet, hackeando os computadores dos outros, jogando arquivos do demônio para paralisar, cavalo de Troia e outras coisas mais. E aí, a gente às vezes até atrasa, né? Porque a gente está aqui fazendo um trabalho de transmissão, e como nós ainda não temos ainda uma produção para fazer o trabalho, né? Então nós mesmos temos que fazer, né? Tá cansada, né, minha filha? Tá cansada, né? As pessoas que estão cansadas, não pode ficar sentado mesmo, rezar sentado, viu? Fica à vontade. Levanta as mãos para o céu, levanta as mãos para o céu, diga assim comigo: meu Deus, meu bom Jesus, tem de piedade e compaixão de mim, Jesus. Estou aqui, Senhor, pela misericórdia dos céus, pela misericórdia do Pai, pela vossa misericórdia, para buscar o teu reino, para buscar a tua presença, para buscar o teu Espírito. Venha, Jesus, ao meu encontro nesta manhã. Tire do meu coração a tristeza, tire a dor, tire toda a mágoa, meu Deus, e dai-me um coração puro. Dai-me um coração alegre, um coração de sorriso, o coração dos céus, dos teus anjos, dos teus santos. Eu te peço, ó Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, digam comigo amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. Todo mundo necessita desta vida, seja lá quem for, ter a coisa mais bonita, ter a coisa mais bonita, que é o verdadeiro amor. Eu também busquei bastante. Eu também busquei bastante desse sentimento e assim, deste sentimento e assim, por lugares tão distantes,
por lugares tão distantes. Quase que cheguei ao fim, mas eu não deixei de crer. Mas eu não deixei de crer. De um dia encontrar, de um dia encontrar amor, amor, só encontrei em meu Jesus. Amor, só Ele mostrou com seu sangue derramado lá na cruz. Com seu sangue derramado lá na cruz. O amor traz um sorriso. O amor traz um sorriso, faz a vida renascer, faz a vida renascer, faz do inferno paraíso, faz do inferno paraíso, faz um novo amanhecer, faz um novo amanhecer. Eu também busquei bastante, eu também busquei bastante deste sentimento e assim, por lugares tão distantes, quase que cheguei ao fim, mas eu não deixei de crer, de um dia encontrar, amor, amor, amor. Diga graças a Deus. Vamos saudar bem forte para Jesus com as palmas para o Senhor. Graças a Deus, né? Pessoal, quem está lendo a Bíblia comigo, hoje nós estamos em 2 Crônicas 27, 28, 29 e 30. Tá? 2 Crônicas. Vamos ver na Bíblia de que se trata esses capítulos. 2 Crônicas. E vamos ver quantos livros nós já lemos, né? 27, 28, 28, tá tendo um problema aqui? Ah, menino velho. Hein? Ainda tem problema ainda no som. Ainda tem. Ainda tem alguma coisa arranhando aí. Misericórdia, viu? O rei Joatão, o capítulo 28, reinado de Acais. O capítulo 29 fala do reinado de Ezequias, restauração do culto. E o capítulo 30, celebração da Páscoa. A Segundas Crônicas vai até quantos capítulos? Segundas Crônicas, quantos capítulos? Tem 36, né? 36. E depois de Segundas Crônicas, qual o livro que nós leremos? Esdras? Esdras. É isso mesmo? Livro de Esdras, né? Que fala sobre a consagração do templo, Zorobabel, Neemias. Depois nós vamos ter aqui.
Então vamos lá, para lembrar os livros, são 4 capítulos por dia, pessoal, só pode falhar um dia da semana. Nesta sequência vamos ler a Bíblia toda neste ano de 2012. Vamos lá, os livros que nós já lemos, vamos lá, para a gente memorizar os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, cadê? O pessoal não vai falar? Fala comigo, pessoal, para você memorizar, isso é um processo de memorização, você pronunciar, fixar, entendeu? Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Ruth, né? Juízes, e depois vem Ruth, depois vem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, e o que nós estamos. Então, já lemos bastante livros, né, pessoal? Bastante livros, tá vendo? Eu sei que não são todos que estão lendo. Eu sei que não são todos que estão lendo, mas quem está acompanhando a leitura, seja feliz, bem-aventurado será você, né? Que está lendo aí. Ah, mas a Bíblia, esse livrão, esse montão de letras. Ah, pessoal, você vai levar de 15 a 20 minutos para ler os 4 capítulos. Você leva meia hora, leva 1 hora para ver uma novela, às vezes uma novela enlatada, cheia de coisa ruim, cheia de imundícia, cheia de mensagem subliminar do diabo, né? Que essas novelas da TV Globo, da Record, tá cheia de mensagens subliminares de Satanás. Cheio. Programa de televisão e as programações, grande número de programas de televisão e novelas estão cheias de mensagens subliminares de Satanás, de nova era, da nova ordem mundial, do anticristo. Tá cheio, lotado, tá lotado. Entendeu? Tá lotado. Os programas, você pode. Que as pessoas não têm conhecimento, as pessoas não têm conhecimento dessas coisas. As pessoas ficam vendo a televisão, mas elas não veem. É o subconsciente que capta, mas o consciente da pessoa não sabe. Mas quando as pessoas são daqui da nossa igreja, eu esclareço, eu falo. Há quantos anos aqui que eu falo sobre nova era, sobre nova ordem mundial, sobre o trono do anticristo? Quantos anos que eu falo isso aqui? Quem é daqui sabe. Toma conhecimento. Só se não quiser saber. Porque eu esclareço, abro a Bíblia e mostro para as pessoas claramente o que está acontecendo no mundo, o que vai acontecer, está na Bíblia, tá? Eu estou falando. E vou continuar falando aqui em nome de Jesus. Entendeu? Então você tem que ler a Bíblia, pessoal. Não tem como você não ler a Bíblia. Você ser cristão e não ler a Bíblia. Não tem como. É como se você fosse um ser humano que não comesse arroz, feijão, batata frita, não almoçasse, não jantasse, você estará fadado à morte. Entendeu? Então você tem que beber água, você tem que almoçar, jantar. E a palavra de Deus, o alimento da nossa alma, você tem que ler a Bíblia. Não tem escapatória. Você precisa ler a Bíblia Sagrada. Porque senão você vai ser uma pessoa, um cristão frágil. Um cristão casca de ovo. Qualquer coisinha vai quebrar, qualquer coisinha você vai entrar no nocaute, vai ser nocauteado, o inimigo vai te atingir. Mas se você tiver com a palavra de Deus, o inimigo não te atinge não, viu? Porque está escrito: sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Assim seja. Vamos responder o Salmo da Bíblia, Salmo de número 4. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó Senhor, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos da aflição, atendei-me por piedade, escutai a minha oração. Comigo, sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Compreendei que o nosso Deus faz maravilhas para o seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço minha prece. Comigo, sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Comigo, sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Este é o lindo Salmo do número 4 da Bíblia Sagrada,
Salmo 4, né? Eu gosto muito desse salmo. Quando você estiver com insônia, quando você não estiver conseguindo dormir, tá aí uma receita boa. Salmo 4. Porque deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Porque deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Assim seja. Diga graças a Deus. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres ter. Tanto assim, se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí. Oh, meu rei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me resgatou, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres ter. Tanto assim, se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí. Oh, meu rei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Fique de pé, por favor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu São Lucas. Comigo, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede um fantasma, não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim e na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Como profissão de nossa fé, vamos rezar junto o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi crucificado, morto, sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso irmão, tornou-se nosso advogado junto do Pai, e por meio dele podemos dizer com toda confiança: Deus, nosso Pai, ouvi-nos. Vamos rezar pela igreja para que não se esqueça de que Deus a quer voltada para os pobres. Rezemos comigo. Deus, nosso Pai, ouvi-nos. Rezemos pelos ministros da igreja para que se deixem iluminar e conduzir pelo Espírito de Deus. Rezemos. Deus, nosso Pai, ouvi-nos. Rezemos pelas autoridades para que estejam atentos às injustiças, aos injustiçados da sociedade. Rezemos. Deus, nosso Pai, ouvi-nos. Rezemos pelas famílias para que tenham força e coragem para vencer os desafios do tempo presente. Rezemos. Deus, nosso Pai, ouvi-nos. Rezemos pela terra para que seja amada e respeitada como mãe dos seres vivos, a casa da humanidade. Rezemos. Deus, nosso Pai, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que sois o amigo de todas as pessoas, fazei-nos testemunhas audazes da vossa palavra. No ambiente em que convivemos, vós que viveis e reinais para sempre, diga comigo amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Ainda temos aqui algumas folhas da liturgia, tá? Tá bem? Tem um assunto interessante aqui nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui azul, que fala sobre o Concílio Vaticano II. Muito bom você ler isso aqui, né? Dia 11 de outubro de 1962, o Papa João XXIII inaugurou o Concílio Ecumênico Vaticano II, encerrado pelo Papa Paulo VI no dia 8 de dezembro de 1965. São passados 50 anos e para comemorar esse evento, a Igreja Católica no Brasil organizou uma vasta programação para os anos 2012 a 2015. Esse Concílio Vaticano II houve muitas reformas, muitas mudanças na Igreja, e uma das coisas que se destacou nesse Concílio Vaticano II foi a aprovação do ecumenismo. O ecumenismo, que é a pretensão da Igreja tradicional católica de unir todas as religiões numa só, né? Essa pretensão, essa programação por parte do Vaticano do ecumenismo, que é a junção das religiões com a intenção de ter com o Papa como o líder dessa formação religiosa, essa pretensão por parte da Igreja Católica Apostólica Romana faz parte do programa da agenda global da nova ordem mundial, porque a nova ordem mundial estabelecerá um regime de culto e de religião única. E vamos explicar. Nós estamos falando detalhadamente sobre esse assunto na sexta-feira, porque estamos falando sobre o capítulo 13 do Apocalipse. E a programação que uma das partes, ou seja, um dos itens que estão inseridos dentro do programa do estabelecimento da nova ordem mundial, inclui também o ecumenismo. E estamos explicando isso na sexta-feira. E na próxima sexta-feira, na continuação sobre esse assunto tão tremendo das profecias da Bíblia Sagrada, sobre a besta do Apocalipse, nós vamos falar sobre a trindade satânica, o falso profeta, o anticristo e a besta. Nós vamos falar detalhadamente na próxima sexta-feira, nas 3 missas, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas. Nós vamos falar sobre a trindade satânica, o anticristo, a besta, o falso profeta, que assemelha-se ao Pai, Filho e Espírito Santo. Como que vai funcionar no período da gestão do anticristo, esses 3 poderes que a Bíblia revela? Falaremos, e eu gostaria, você que não está comparecendo na sexta-feira, gostaria que você viesse. Estamos ministrando para você, é praticamente um estudo, né, sobre
As seitas, agora eu consegui, né? São o contato aqui do teclado que estava dando interferência aqui no som. Mas agora eu consegui eliminar, entendeu? Consegui. Tudo é a mente, né? Você, deve ser o som aberto do teclado. Aí agora ficou limpo, né? E o negócio incomoda, né, pessoal? Esse negócio incomoda isso aí. Agora ficou puríssimo. O silêncio é coisa boa também, né? Coisa boa. Estamos falando sobre seitas e heresias. Já falamos aqui para vocês sobre a Sheshonoye, Igreja Messiânica. Falamos sobre a LBV, Legião da Boa Vontade, José de Paiva Neto como presidente. Falamos sobre o Espiritismo, a religião espírita no Brasil e no mundo, como que foi formada, quem foi Allan Kardec. Testemunhas de Jeová, Adventismo no sétimo dia. Hoje nós vamos falar sobre os Mormons. Quem são os Mormons? Bom, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estou aqui com o livro dos Mormons. Vou mostrar para vocês. O livro dos Mormons está aqui comigo nas minhas mãos. O livro dos Mormons. Segundo Joseph Smith, que foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele diz que o livro dos Mormons é a grande revelação de Jesus Cristo. Tradução original das placas para o inglês feita por Joseph Smith, primeira edição em inglês publicada em Palmyra, Nova York, Estados Unidos, em 1830. E ele diz aqui, portanto um resumo dos registros do povo de Nefi e também dos Lamanitas, escrito aos Lamanitas, que são remanescentes da casa de Israel. Ele diz que a grande revelação de Jesus Cristo. O livro dos Mormons, relato escrito pela mão do Mormon em placas extraídas das placas de Nefi. Ele diz que esse aqui é o Grande Testamento. O livro do Mormon é um volume das Escrituras Sagradas comparável à Bíblia. É um registro de comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo espírito da profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mormon. Bom, Joseph Smith nasceu no dia 23 de dezembro de 1805, estado de Vermont, Estados Unidos. Morreu em 1844. Em 1820, Joseph Smith ele disse que ele viu Deus. Que ele viu Jesus Cristo, o Pai e Jesus. Que ele viu um anjo chamado Moroni. E esse anjo que deu a revelação para ele, acerca desse livro que está aqui em nossas mãos, o livro dos Mormons. Joseph Smith ele disse que todas as religiões, todas as igrejas são falsas. Todas as igrejas são falsas. E todos os membros são corruptos. Isso Joseph Smith falou, escreveu, né? E interessante que o livro dos Mormons, o Joseph Smith só conhecia o inglês. Como é que ele conseguiu traduzir esse livro aqui de outras línguas, hein? Essa é uma pergunta. De onde eles explicam essa diferença? Joseph Smith lhe diz que o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo sumiu, desapareceu. E ele teve o atrevimento de dizer que o verdadeiro evangelho que revela Jesus é este livro. Ele disse que sumiu. Ele enfatiza muito dizendo que as igrejas são falsas. Bom, a base da crença da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundada por Joseph Smith, não é só o livro dos Mormons, mas também o livro Pérola do Grande Valor, Pactos e Convênios, Doutrinas e Convênios, entendeu? E ele se proclama também o profeta de Deus, o grande profeta de Deus. Vamos ver na Bíblia aqui, no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, versículo 20 e 22. Vamos ver aqui. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que não lhes mandei dizer
o que se atreve a falar em nome de outros deuses será morto. Se disseres a ti mesmo, como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor? Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, e se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente. Não o temas. Bíblia Sagrada, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 em diante, até 22. Portanto, muita coisa que Joseph Smith pronunciou não se cumpriu. Segundo a Bíblia, quando a pessoa fala algo em nome de Deus e que não se cumpre, caracteriza que esse profeta não é de Deus, é um profeta falso. Vou repetir de novo. O capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Como saber se o profeta é verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui. Capítulo 18, versículo 22. Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que a palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente, não o temais. A palavra de Deus, ele diz, Jesus, ele foi muito claro em dizer que no tempo do fim haveria falsos cristos e falsos profetas. Então, aqueles que se dizem profetas e que apresentam um outro evangelho que não é o evangelho da Bíblia, que não é Mateus, Marcos, Lucas e João, e chega ao ponto de dizer que o verdadeiro evangelho de Jesus sumiu e que esse aqui é o verdadeiro evangelho. Então, segundo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, ele diz para os Gálatas: se outro anjo dos céus vier e anunciar um outro evangelho, considere como anátema. A palavra anátema, segundo a enciclopédia bíblica, quer dizer maldito. Deu para entender? Jesus disse: acautelai-vos os falsos profetas. A igreja foi fundada em 6 de abril de 1830. Joseph Smith, ele teve muitos problemas com a justiça americana por causa da sua situação civil. Ele foi um homem polígamo. Ele teve 48 mulheres. O homem era forte, hein? 48 mulheres. Ele foi um homem que teve problema com a justiça americana por causa da poligamia, que hoje, aparentemente, está proibida entre eles. Mas o livro dos Mormons, no livro de Jacó, o capítulo 2 do livro de Jacó, versículo 27 e 30, mostra que é lícito o homem ter uma só esposa, a menos que Deus revele ao contrário. Casamento pluralizado, que é praticamente condenado. Os mormons, eles dizem que eles justificam a situação de bigamia, do homem poder ter duas mulheres. Eles tentam explicar isso usando a própria Bíblia. Eles dizem que eram praticados no Antigo Testamento a bigamia. E eles citam o caso de Abraão, que quando Abraão recebeu a promessa de Deus, de que ele seria pai de uma grande nação, e Sara era estéril. E Abraão então coabitou com Agar para dar à luz. Mas quando os mormons citam esses casos na Bíblia esporádicos, nós vamos observar o seguinte, que teve problemas sérios, Abraão teve problemas sérios por causa da bigamia, por causa dessa intenção dele de coabitação com Agar para dar à luz a um filho que ele pensava que seria o filho da promessa. E por causa desse erro que Abraão cometeu, hoje existe uns inimigos árabes para os judeus, porque os descendentes árabes são descendentes do filho chamado Ismael, que nasceu por parte de Agar. Os casos que os mormons citam na Bíblia, falando sobre Jacó, que teve 4 esposas, teve a Raquel, Leia, Zípora e Lia. E você pode observar, nos capítulos 32 a 50 de Gênesis, teve muitos problemas, Jacó teve muitos problemas por causa dessa situação. Cito o caso também de Sansão, ele que teve uma mulher que não estava dentro dos planos de Deus, Dalila,
que destruiu praticamente a própria vida de Sansão, foi destruída, e os planos de Jeová foram destruídos por causa dessa situação do qual ele se envolveu. Davi, rei de Israel, perdeu quatro filhos por ter cometido um adultério com Betseba. E as situações que os mormons citam na Bíblia, nós vamos ver consequência. Agora, o que diz a Bíblia sobre a situação de bigamia? O que diz nosso Senhor aqui no capítulo 19 do livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus? Os fariseus chegaram para Jesus e fizeram a pergunta para o nosso Senhor: Jesus, é lícito o homem dar carta de divórcio à sua mulher? Vamos ler aqui. Os fariseus vieram e perguntou, e pôs Jesus à prova: é permitido o homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lê-se que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão dois uma só carne? Assim, não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe: por que então? Aí, quando Jesus disse que não podia o homem dar carta de divórcio, então os fariseus perguntaram novamente a Jesus: por que Moisés então deu carta de divórcio para os filhos de Israel no passado? Jesus responde aqui no capítulo 19: por causa da dureza do coração dos filhos de Israel. Porque os filhos de Israel chegavam lá para Moisés e falavam: Moisés, a minha esposa não dormiu, eu não quero mais ela não, porque ela não escova o dente. Ela dorme com um mau hálito, com um cheiro de gambá na boca, eu não quero mais. Bom, Moisés, olha, minha mulher não penteia o cabelo, parece até uma bruxa, eu não quero mais aquela mulher. Aí o outro chegava: olha, Moisés, a minha mulher não toma banho, não quero mais ela. Aí Moisés fez igual Pilatos, lavou as mãos: vocês querem divorciar? Que se lasque, que vocês se lasquem aí, que eu não quero saber de vocês. Então, foi essa situação. Não foi que Moisés, por voluntariedade dele, como líder espiritual, deu liberdade para o divórcio, mas por causa da perturbação que o povo perturbou. Isso que Jesus quis dizer quando disse: por causa da dureza do coração dos filhos de Israel, foi que Moisés cedeu o carta de divórcio. Mas aí Jesus continua dizendo: no princípio, não foi assim. Bom, nós não vamos ler aqui por causa do tempo, né? Mas eles tentam justificar a bigamia, a situação que aconteceu no início da igreja, que teve muitos problemas. Foram muitos divórcios que Joseph Smith fez. Nós vamos ler aqui ainda em 1 Timóteo, 1 Timóteo da Bíblia Sagrada, carta de Paulo a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos lá. Ele diz assim: porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. O Novo Testamento é muito claro quando fala sobre casamento. Aqui no Novo Testamento não existe restrição para o homem ou a mulher possuir 2, 3, 4 maridos, e nem o homem também possuir 3, 4 esposas. Não existe aqui na Bíblia. Paulo fala muito claro aqui no capítulo 7 de Coríntios, ele fala que o homem deve ser casado com uma só mulher. Você pode ler isso detalhadamente no capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver aqui, vamos ler, vamos pegar aqui um pouquinho esse gancho aqui, porque é muito importante o capítulo 7, porque existe umas... Agora, a respeito das coisas que me escrevesses, penso que seria bom ao homem não tocar em mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tenha sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. Então, gente, a questão de bigamia, de poligamia, já está explícito nas Escrituras. Deus não aceita nem a bigamia e nem a poligamia. Então, alguém ou algum líder espiritual da igreja mórmon que queira, até mesmo pelo livro dos Mormons, querer justificar a poligamia e querendo usar até a Bíblia como respaldo, não tem fundamento. A doutrina e os ensinos heréticos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias são esquisitas. Eles dizem que há 3 deuses
e 2 deles são de carne e osso. E eles conquistaram o direito de ser esses deuses por terem obedecido aos Mormons. O livro dos Mormons plagiou praticamente a Bíblia em algumas partes, porque eles creem na felicidade eterna e na miséria eterna. Os Mormons negam a autenticidade da Bíblia. Tem aqui um livro, Nefe, o livro Nefe, cadê o Nefe? Vamos lá. O livro de Nefe, capítulo 29, versículo 6, diz assim: nécios são aqueles que procuram a Bíblia. Vamos ler aqui. Nefe, capítulo 29. Vamos lá. Capítulo 29, livro de Nefe, Nefi. 29, versículo 6. Cadê? Cadê você? Onde você está? Onde você está? Hein? Você está onde, hein? Daqui. Ó, assim diz o Deus. Eu estou lendo no livro dos Mormons, viu? Eu estou lendo o livro de Joseph Smith. O livro que ele recebeu do anjo Moroni. Quem foi esse anjo, hein? Quem foi Moroni? Mas assim diz o Senhor: ó tolos, eles terão uma Bíblia, e virá dos judeus, meu antigo povo do convênio. E que agradecimento dão aos judeus pela Bíblia, que recebem deles? Sim, que pretende dizer com isto os gentios? Lembram-se eles dos sofrimentos e dos labores, das aflições dos judeus? Ó vós, gentios, vós lembrastes os judeus, meu antigo povo do convênio? Mas os amaldiçoastes, odiastes, e não haveis procurado recuperá-los? Eis, porém, que farei voltar a estas coisas. Tu, versículo 6, nécio, que dirás? Uma Bíblia? Temos uma Bíblia? E não necessitamos de mais Bíblia? Terias obtido uma Bíblia se não fosse pelos judeus? Não sabeis que há mais de uma nação? Não sabeis que eu, o Senhor vosso Deus, criei todos os homens e que me lembro do que estão nas ilhas do mar? Bom, gente, no contexto aqui, eu não vou ler tudo aqui, mas no contexto, ele está querendo dizer aqui no livro de Nefe, livro dos Mormons, no livro Nefe, capítulo 29, e no versículo de 6 a 10, deixa eu ver aqui se eu acho aqui o 10. Portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contenha todas as palavras minhas, e nem deveis supor que eu não fiz com que se escrevesse mais. Olha que absurdo, pessoal! Eles negam a palavra de Deus aqui no livro dos Mormons. No livro dos Mormons, da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, eles negam a veracidade das Escrituras Sagradas. Olha o que eles dizem aqui no versículo 10. Versículo 10 do capítulo 29 de Nefe. Diz assim: portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contenha todas as palavras minhas, e nem deveis supor que eu não fiz com que se escrevesse mais. Aqui como se Deus, o verdadeiro soberano Jeová, estivesse falando aqui no livro mentiroso, que aqui eles desfaz a autenticidade da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está nos céus. O profeta Jeremias, quando foi chamado por Deus no capítulo 1, versículo 12. O que vê Jeremias? Deus perguntou para o profeta. Vejo uma vara. E daí Deus disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jesus Cristo, nosso Senhor, no capítulo 24, versículo 35, ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não irão se passar. Então não vai ser o livro de Joseph Smith, não vai ser o livro dos Mormons que vai desmentir a autenticidade da palavra de Deus. Ela é fiel. O apóstolo São Paulo disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz: olha, meus irmãos,
Que alguns judeus estavam lá dizendo para os cristãos: vocês têm que praticar circuncisão, vocês têm que praticar a lei de Moisés para vocês serem salvos. Paulo repreendeu: foi pela lei ou pela fé e pela graça que vocês receberam a salvação? Se foi pela graça, então esse é um evangelho errado. Vamos ler aqui, Gálatas. Vamos ler aqui o que Paulo falou aqui, o que Paulo diz aqui no livro de Gálatas após Coríntios. Eu não marquei aqui, por isso que eu estou demorando um pouquinho, mas eu vou encontrar aqui. Gálatas, vamos ler. É muito bom ler o texto da Bíblia para você, viu? Gálatas, capítulo 1. Olha só o que diz aqui, preste atenção. Se Joseph Smith diz que esse é o evangelho, que isso aqui é o evangelho verdadeiro e eterno de Jesus Cristo, ele está dizendo que esse aqui, das placas laminosas que ele recebeu. Vamos ver aqui o que Paulo fala. Se Paulo estivesse lá nos Estados Unidos, na hora que Joseph Smith recebeu essa revelação pseuda do anjo Moroni, vamos ver aqui, o capítulo 1 de Gálatas, versículo 7 em diante. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e que querem perturbar o evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda que algum outro anjo abaixo dos céus vos anunciasse um evangelho diferente, que vos temos anunciado, que ele seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Capítulo 1, versículos 7 e 8 da carta de Paulo aos Gálatas. A seita fundada por Joseph Smith, a igreja dos Mormons, ela teve problema com a justiça americana, não só por questões do divórcio de Joseph Smith, mas também por questões de racismo. Ela teve problemas por questões de racismo. Jesus Cristo, ele é racista? Jesus Cristo escolhe cor, a cor negra, a cor branca, a cor morena, o índio, o caboclo. Jesus, ele seleciona tipo de cores. Vamos ver na Bíblia. No capítulo 11 de Mateus, Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele fala todos, ele não faz restrição de raças. Quando ele fala todos, está se referindo à palavra no pronome todos. Vamos ler aqui no capítulo 7 de Apocalipse. O capítulo 7, versículo 9. Vamos ver aqui. Diz assim: Depois disso, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo, língua. Vou repetir. Depois disso, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo, língua. Conservavam-se em pé diante do trono, diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Então, segundo o Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que nós vimos aqui, Jesus Cristo não faz restrição, ele não é racista. Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe e ama a todos. Mas o que se observa, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, como está no Brasil, por exemplo, eu nunca vi, nem no Rio de Janeiro, na minha terra, e nem aqui em São Paulo, há 20 anos que eu estou aqui, eu nunca vi 2 missionários mormons, um negro e um branco. Eu só vejo 2 brancos. Geralmente, eu não me lembro que eu tenha visto missionário. Pode até ter missionário, aqueles que usam uma plaquinha preta aqui no bolso. Eles usam uma camisa branca de manga e sempre são branquinhos. Eu nunca vi um missionário mormon moreno. Entendeu? Eu nunca vi. Pode até ter, mas eu nunca vi. Então, as informações que nós temos no início da seita nos Estados Unidos, que teve questões de racismo, essa demonstração franca, como acontece aqui no Brasil, como eu, por exemplo, como eu estou dizendo, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo, os missionários mormons sempre são branquinhos. São branquinhos. Eu nunca vi morenos. Pode até ter missionários morenos. Então, tem um ponto de interrogação aí, né? Sobre a salvação. Os mormons dizem que o sangue de Jesus não purifica o pecado.
não tem nem comentário, né, pessoal? Porque está escrito na Bíblia que sem derramamento de sangue não há purificação dos pecados, não há remissão dos pecados. O São João, no capítulo 1, versículo, na Epístola Universal, versículo 7, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e purificar de toda injustiça. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículo 18, no Antigo Testamento, ele diz: ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, ele se tornará como a pura lã. Sangue de Jesus Cristo nos purifica, segundo a Bíblia, dos nossos pecados. Mas os mormons dizem que não. Eles dizem que não. Que o homem entra no mundo dos espíritos e recebe o mesmo corpo que teve antes. Eles dizem isso. Que o homem entra no mundo dos espíritos e recebe o mesmo corpo. Bom, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ver aqui no livro de Salmo, deixa eu ver aqui no livro de Salmo 139, que numa correria tremenda, e eu não marquei aqui as referências. Vamos ver aqui. Salmo 139, versículo 13. Vamos lá. Foste vós que plamastes as entranhas do meu corpo, vós que tecestes no seio da minha mãe. Sede bendito. Por que nós estamos citando esse versículo? Porque, segundo a Bíblia, nós temos o corpo humano quando nós somos gerados pela nossa mãe. Somos gerados pela nossa mãe. Quando nós entramos no outro lado, no mundo espiritual, o que a Bíblia nos informa, o que a Bíblia nos diz, é que nós iremos receber corpos incorruptíveis, no caso a igreja de Jesus. Segundo o apóstolo São Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, ele explica isso, sobre a ressurreição dos mortos, que haverá de receber corpos incorruptíveis. Corpos incorruptíveis, não de carne e osso, corpos de anjos. Serão como os anjos, como diz a palavra de Deus. Então, o ensino dos mormons que diz que o homem entra no mundo dos espíritos e recebe o mesmo corpo que teve antes, isso é heresia. Não existe respaldo bíblico. Pode ter respaldo aqui, ó, no livro dos Mormons, o livro mentiroso. Que isso aqui é um livro mentiroso. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. Me desculpe, os irmãos mormons, desculpe os adeptos da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Mas isso aqui não é Evangelho verdadeiro de Jesus. Isso é um Evangelho mentiroso. O Evangelho verdadeiro está contido aqui na Bíblia Sagrada. O Evangelho de São Marcos, de São Mateus, de São Lucas e de São João. Mateus, Marcos, Lucas e São João. E ponto final. Os outros são apócrifos. Os outros são deuterocanônicos. Os outros são mentirosos. Até mesmo os outros evangelhos que não foram adicionados ao cânon sagrado. Não que eles não contenham verdade. Mas se eles não estão aqui, então nós não os consideramos. O que nós, cristãos do planeta inteiro, tanto os cristãos do Brasil, como dos Estados Unidos, de Israel, da Alemanha, da Suíça, da Guatemala, de qualquer país do mundo, nós aceitamos o evangelho que está na Bíblia. Se vier outro evangelho, nós não aceitamos, pessoal. É mentira, é falso. Está na Bíblia Sagrada. Se outro anjo, Paulo fala, se outro anjo vos anunciar. E o caso aqui foi um anjo que anunciou para Joseph Smith, o anjo Moroni, que a Bíblia não cita esse nome desse anjo. Vamos ter cuidado, pessoal. Os mormons dizem que eles possuem as chaves do sacerdócio. Os mormons reconhecem Arão e Melquisedeque, segundo está escrito na Bíblia, né? Mas vamos ver sobre Arão. Segundo a Bíblia, Arão foi removido. O sacerdócio de Arão, dos sacrifícios que eram feitos, porque Arão foi irmão de Moisés. Foi o primeiro sacerdote que foi instituído por Deus para fazer os sacrifícios de animais, prefigurando Cristo que haveria de vir. Mas vamos ver aqui no livro de Hebreus. Vamos ver se esse sacerdócio de Arão, se ele perdura até nos nossos dias. Os mormons, eles dizem que perdura. Eles reconhecem o sacerdócio de Arão
e de Melquisedeque. Mas vamos ver aqui no capítulo 7 de Hebreus, versículo 11 e 12. Vamos lá. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, pois transferido o sacerdócio forçoso é que se faça também a mudança da lei. O que o escritor aos Hebreus quis dizer aqui? Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: se o sacerdócio de Arão, os sacrifícios com animais, os sacrifícios pacíficos que eram feitos no templo em Israel, se eles fossem suficientes, não precisaria de Jesus fazer o sacrifício perfeito, não precisaria de Jesus vir. Isso que ele quer dizer. Agora, sobre Melquisedeque, que tantos mormons falam sobre Melquisedeque, entendeu? A ordem de Melquisedeque é Cristo Jesus, pessoal. A ordem de Melquisedeque. Vamos ver aqui, 21 e 24, mesmo capítulo do livro aos Hebreus. Livros aos Hebreus, o capítulo 7, 21 a 24. Diz assim: para ele, ao contrário, interveio o juramento daquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. Está se referindo aqui a Jesus. Está se referindo a Jesus. Esta aliança da qual Jesus é o Senhor, ele é muito superior. E esta aliança da qual Jesus é o Senhor, vírgula, ele muito superior. Além disso, os primeiros sacerdotes deviam suceder-se em grande número, porquanto a morte não permitia que permanecesse sempre. Este, porém, está se referindo a Jesus. Este, porém, vive para sempre, possui um sacerdote eterno. Pessoal, sacerdócio eterno é Jesus. Não é Melquisedeque, mas Melquisedeque foi a ordem para o qual trazer Jesus Cristo só. Pelo Hebreus capítulo 7, o sacerdócio de Arão foi removido e a ordem de Melquisedeque é Jesus. A ordem de Melquisedeque é Cristo. Mas os mormons, eles insistem em dizer que eles têm a chave do sacerdócio eterno. Heresia. Porque a Bíblia não precisa ler o Hebreus todo. Só pegar o capítulo 7 e ler atentamente que você vai entender. Os mormons fazem batismo pelos mortos. É certo fazer o batismo pelos mortos? Todo o conceito de doutrina da igreja é batizar vivos e não mortos. Todo o conceito da igreja de Jesus Cristo na terra é batizar pessoas vivas e não mortos. A palavra de Deus diz no Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, eu estou com ele aberto aqui. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte, segue-se ao juízo. Não existe atividade nenhuma após a morte, pessoal. Não existe atividade nenhuma. Os mormons, eles fazem batismo pelos mortos, mas isso é uma heresia, porque não existe fundamento bíblico para isso. Assim como também não existe fundamento bíblico para se crer no purgatório criado pela igreja tradicional católica. O purgatório também é uma heresia, eu já falei aqui. Não se batiza ninguém que já morreu. E os mormons fazem isso. Mas a Bíblia mostra que depois da morte segue seu juízo. Os deuses dos mormons, como é que é? É um Deus estranho. É um Deus de carne e osso. Será que eles estão certos de dizer que Deus é de carne e osso? Quando o nosso Senhor estava com a mulher samaritana no capítulo 4 de São João, Jesus foi muito claro ao dizer acerca do Pai. Ele diz: Deus é Espírito,
E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, você quer saber quem é Deus? Capítulo 4 de São João. Jesus falando para a mulher samaritana. Deus é espírito. Então, Deus não é de carne e osso. Jesus declarou, Deus é espírito. Então, o ensino de Joseph Smith, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que diz que que Deus é de carne e osso, é pura heresia. Não tem fundamento e respaldo bíblico. Não tem. Está definido. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O capítulo 43, versículo 10 de Isaías. O Senhor Deus diz, antes de mim, nenhum Deus se formou. O capítulo 44, versículo 8 do livro do profeta Isaías diz, acaso há outro Deus além de mim? Ele faz uma pergunta, Yahvé fazendo uma pergunta, acaso existe outro Deus além de mim? Uma palavra de desafio, uma pergunta de desafio, não existe. O capítulo 45, versículo 22 do livro do profeta Isaías, o Senhor diz, olhai para mim sereis salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor, eu sou o Yahvé. Ele quer dizer isso no original. Eu sou o Todo-Poderoso. Os deuses dos mormons não servem para nós, pessoal. Vamos ler de novo Gálatas. É muito bom relembrar aqui as palavras de Paulo, porque os mormons diz que os evangelhos estão perdidos. Foram perdidos. O evangelho que explica sobre a vida de Jesus Cristo. Os mormons diz que todas as igrejas são diabólicas e que os membros são corruptos. Os mormons, eles se diz ser o sacerdócio eterno. Vamos ler aqui, Gálatas novamente, finalizando essa palavra. A epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Porque alguém chegou e disse, olha, para vocês serem salvos, vocês têm que praticar a circuncisão. Para vocês serem salvos, vocês têm que praticar a lei de Moisés. E Paulo chegou lá e disse, olha, estou admirado de que não tem depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e que querem perturbar o evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado dos céus, vos anunciasse um evangelho diferente que vos temos anunciado, que seja anátema. Joseph Smith, ele diz que recebeu a presença do anjo Moroni e que trouxe as placas luminosas da nova revelação do evangelho de Jesus. Mentira. Isso aqui é falso, pessoal. Não acredite. Com muito respeito aos irmãos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja dos Mormons. Muita gente bonita, muitas pessoas que fazem parte da igreja, não só aqui no Brasil, mas do mundo, pessoas da sociedade, pessoas nobres da sociedade, que têm a sua fé, que acredita, mas infelizmente estão com o ensino errado. E segundo os mormons diz que no livro dos mormons, no capítulo 29 que nós lemos, aqui no livro deles, nécios são aqueles que procuram a Bíblia. Que absurdo. Se você não tiver afirmamento, se você não tiver firmeza nos ensinos da palavra de Deus, com certeza você será persuadido pelos ensinos heréticos de Joseph Smith. Que Deus nos guarde e que nos abençoe. E que aqueles que estão nos ouvindo agora, neste momento ao vivo, no Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Você que está me ouvindo em qualquer parte do Brasil ou do mundo, pela internet, pelo YouTube, pelo Google, ou em algum blog, algum Facebook, que você pertence aos ensinos de Joseph Smith. Eu digo para você
que você precisa voltar-se para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e receber Jesus na sua vida, para você ter a vida eterna, para você ter um corpo ressuscitado de anjo, como diz Coríntios capítulo 15, para você morar no céu com Jesus. Não aceite, meu amigo, minha amiga, os ensinos de Joseph Smith, porque são puras heresias, que não tem nada a ver com a verdade. Deus nos guarde, nos abençoe e guarde você também. Próxima semana nós vamos falar, na continuação, sobre seitas, heresias. Nós vamos falar sobre as igrejas pentecostais no Brasil. Por que elas crescem tanto? Por que as igrejas pentecostais crescem tanto? É muito interessante o assunto que falaremos no próximo domingo. Por que as igrejas pentecostais estão lotadas e crescendo no Brasil? Eu assisti no programa da Rede Internacional de Televisão, a RIT, que é a TV do missionário R.R. Soares. Eu assisti um programa dos pastores nesta emissora, uma junta de pastores de várias denominações evangélicas, incluindo a Assembleia de Deus, Igreja Batista, Evangelho Quadrangular, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Pentecostais, as várias igrejas pentecostais. Muitos pastores que estavam no programa da Rede Internacional RIT, do missionário R.R. Soares. O assunto que eles estavam falando era sobre o futuro do Evangelho no Brasil. Pasme vocês. Eles disseram o seguinte, entre o debate desses pastores, eles disseram o seguinte, que segundo o andamento, o progresso da pregação do Evangelho no Brasil, se continuar do jeito como está, daqui a 20 anos, olha o otimismo dos pastores, daqui a 20 anos, o Brasil terá 80% da população brasileira protestante. Por que esse otimismo tão forte dos pastores evangélicos? Próximo domingo, nós vamos falar coisas maravilhosas aqui, para o seu conhecimento, para você saber. Aí você pergunta, por que eu preciso saber disso? Resposta, você não pode ser um cristão neófito, você não pode ser um cristão indiferente, ou fazer vista grossa do que está acontecendo. Nós vivemos num contexto social, e nós temos a referência da verdade, que é Jesus, a Bíblia Sagrada. A nossa regra de fé e prática não é o livro dos Mormons. A nossa regra de fé e prática não é um livro escrito pelo Papa Bento XVI, pelo falecido João Paulo II, ou por qualquer Papa da Igreja tradicional. A nossa regra de fé e prática não são livros escritos por padres, ou pastores, ou bispos, ou monsenhores. Não. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo irá passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, pessoal. Por isso que você tem que encher o seu coração da palavra. E nós vamos conhecer o motivo pelo qual, quem sabe, nós teremos até lições para nós. Quem sabe daquilo que nós vamos falar aqui no próximo domingo. O motivo pelo qual as igrejas pentecostais crescem no Brasil. Quem sabe nós, católicos, não teremos lições para aprender com os evangélicos. Próximo domingo, eu convido você para estar aqui em nome de Jesus, o nosso Senhor. Fique de pé, por favor. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso comigo. Receba, ó Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também eterna alegria por nosso Senhor Jesus Cristo. Digo comigo amém? O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai de misericórdia, que nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Ele que continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós, e o nosso eterno intercessor, imolado, já não morre,
e ele que vive eternamente, ressurreto dentre os mortos, unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascual, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e a terra, hosana nas alturas, bendito que vem, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, Senhor, as oferendas, para que se torne para nós o corpo, o sangue do Senhor, e comigo santificai, Senhor, nossa oferenda. Na noite que foi entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graça, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Estou precisando de uma coroinha aqui no altar, hein? De uma coroinha, hein? Eu estou precisando de uma coroinha. Você tem que crescer, hein? Você tem que crescer, hein, menina? Para você ser a coroinha aqui. Semelhantemente também, no fim da ceia, tomou o cálice, deu graça e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé comigo, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus, enquanto esperamos a nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graça este sacrifício de vida e santidade. Comigo recebei ao Senhor nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue de Cristo, vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo. Comigo, fazei de nós, Senhor, um só corpo e um só Espírito. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício de reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Comigo, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que estão aqui na vossa presença. Comigo, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos que partiram desta vida. Comigo a todos, saciai com a vossa glória. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, e a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Diga comigo amém. Juntos cantemos a oração que o nosso Senhor ensinou. Não ia tocar nunca, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai. Pai, meu Pai, que me esqueci que teu amor vela por mim.
Livrai-nos, Senhor, de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a esperança e aguardamos a vinda do Cristo Salvador, e comigo, vosso seu reino, poder e a glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, e vós, que sois Deus com o Pai e com o Espírito Santo, diga comigo amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, unidos com a fé que temos em nosso Senhor, agradecidos a Ele pela nossa salvação e pela bênção de poder estarmos juntos, congregados na sua igreja, louvando a Ele, e com alegria vamos cumprimentar o nosso irmão, nossa irmã na fé de Jesus, no amor dos anjos de Deus. Aperta a mão da pessoa que está ao seu lado. Corpo de Cristo, salvai-nos, salvai-nos, Senhor. Protegei-nos, Jesus, do inferno, e preparai-nos, ó Pai, para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Comigo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comigo, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e sereis salvos. Então vamos pedir a Deus a bênção da família, para o Senhor abençoar a nossa casa, tá? Abençoar a nossa família. E você vai oferecer essa Eucaristia. Você vai oferecer essa Eucaristia para as pessoas da sua casa, para os seus filhos. Essa comunhão de hoje, você vai oferecer para toda a sua família, em nome de Jesus, nosso Senhor. Pode vir à frente. Pode vir aqui. Você vai vir aqui para receber a Santa Hóstia do corpo de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que próxima terça-feira, penitência, viu? Em nome de... Pode vir aqui, gente. Vem aqui perto de mim. O que está acontecendo com vocês? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quarta-feira, às 18 horas, teremos a Missa da Saúde. Tá? Convida as pessoas. Nós estamos fora do ar, mas você vai convidar as pessoas. Corpo de Cristo. Nome de Jesus, tá? Venha, filha, venha, em nome do Senhor. Ofereça a sua família, Pai, Filho e Espírito Santo. E a grande missa, nós vamos ter a grande missa na sexta-feira, tá, pessoal? Pode sentar um pouquinho. Sexta-feira, pessoal, nós vamos ter a missa da quebra da maldição. Nós estamos aqui dirigindo para você uma palavra muito forte sobre as profecias do Apocalipse, que fala sobre a besta. Sexta-feira passada nós tivemos a palavra sobre a besta, do capítulo 13 do Apocalipse, foi muito forte. As pessoas que não vieram, quem não veio, pode buscar na internet, me parece que ainda está no site da internet, né? Porque tem um tempo que fica lá disponível no site, né? Depois, por isso que nós transferimos para o Facebook e transferimos também para outros sites da internet, para poder não se perder. Eu ainda quero organizar assim um compêndio, uma biblioteca de missas, entendeu? Eu estou tentando fazer isso no Face, mas no Face tem aquele negócio que a gente coloca ali, depois ele entra na fila das outras exibições, das outras coisas, e a gente não está sabendo como fazer um
um depósito das missas gravadas. E a gente acho que nós vamos ter que fazer um outro site só para guardar as missas gravadas aqui no santuário, né? Porque no Justins TV ele se deleta, fica um tempo lá, alguns dias. O que acontece? A programação do site, esse site que nós temos aqui, a sede dele é lá nos Estados Unidos. Então, a programação dele é assim. O que nós gravamos fica aos 3, 4 dias, depois se deleta. Então, aí você tem que ver logo, né? Você que tem computador em casa, você... Então, eu gostaria que vocês, aqueles que não vieram na sexta-feira, você que tem computador, você vai entrar no site www.missãoiavé, que está no papelzinho da oração aí, .com.br, para você ouvir mais de 1 hora de explicação sobre a besta, sobre a nova ordem mundial, sobre o que está para acontecer no planeta. É muito interessante a palavra de todas as missas que nós fizemos sobre esse assunto. Foi a 7ª sexta-feira passada. Foi o dia que mais nós entramos fundo no assunto. O assunto foi muito profundo. E aqueles que nunca tiveram conhecimento sobre este assunto da besta, do anticristo, falso profeta, que detalhadamente nós falaremos na próxima semana, sobre esses três poderes que vai dominar na Terra no tempo do fim. Você que nunca viu falar sobre a besta, porque como eu tenho falado aqui na nossa igreja, este assunto se calou nas igrejas. É muito difícil você chegar numa igreja, seja ela católica ou evangélica, e você vê uma pregação sobre a besta do Apocalipse. Você vê sobre a vinda de Jesus, você vê sobre escatologia, sobre eventos bíblicos, outras coisas, sobre o Espírito Santo, mas sobre a besta se calaram. Por quê? Porque está chegando a hora que vai acontecer das pessoas serem chipadas, das pessoas serem numeradas pela marca da besta. Então, o poder mundial, as autoridades mundiais, os governos do mundo inteiro estão recebendo ordem por parte dos feudais, os banqueiros internacionais que estão por trás das cortinas, manipulando e mandando no mundo. Eles vão numerar as pessoas como gado, vão numerar as pessoas como se fossem animais. Aparentemente, aparecerá que vai ser uma coisa para a comunidade de todos, mas no fundo vai ser uma escravatura do diabo. As pessoas vão ser numeradas para serem manipuladas pelo iníquo, como a Bíblia fala. O tempo da grande tribulação está chegando no planeta. O tempo de muita dor, de muita aflição, de muitas coisas ruins estão para acontecer no planeta. Entendeu? Então, esse assunto é um assunto que não está se falando mais nas igrejas, sobre a besta do Apocalipse. Ninguém está falando mais. São pouquíssimas as igrejas que estão falando sobre esse assunto. Por quê? Porque quando está perto de acontecer, muitos padres e pastores vão dizer, não, esse chip aí não é o da besta, não é do diabo, não é do anticristo, é para você comprar e vender, pode usar. Muitos vão dizer isso, pessoal. Muitos vão dizer isso aí. E as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus vão receber orientação por parte dos líderes religiosos para receber a marca da besta. Eles vão receber. Não, isso aí você não tem nada. Você vai continuar. Como é que você vai dar seu dízimo? Como é que você vai dizimar? Se você, para dizimar, você vai ter que ter um número para poder liberar o dinheiro lá no banco para a igreja. Se você não tiver a marca, você não vai poder dizimar mais. Você não vai poder dar mais oferta. Esse vai ser o papo. Essa vai ser a conversa, pessoal. Vocês acreditam que esse assunto que eu estou falando aqui, isso aqui é uma coisa muito forte que eu estou falando, que eu tenho que ficar muito esperto com o que eu estou dizendo? E o que eu estou falando aqui, eu me comprometo. Você sabia que eu me comprometo? Muito. Mas a verdade é essa. Se calaram sobre esse assunto aqui, sobre a marca da besta, se calaram nas igrejas. Um padre da igreja católica lá em Pernambuco, na cidade chamada Lagedo, quase foi lixado porque foi falar o estudo do Apocalipse dentro da igreja. Outro padre em Goiás, da igreja católica apostólica romana,
Ele estava lendo o livro do Apocalipse. A diocese expulsou ele. Olha o que eu estou dizendo, não tem lógica. Quer dizer que não pode mais ler o livro do Apocalipse dentro da igreja. Pelo menos esses dois fatos que eu tenho um conhecimento notório e revela que não pode ler mais o livro do Apocalipse dentro das igrejas. Que o padre corre risco de ser expulso da diocese pela cúria ou até mesmo pela CNBB. E nós vamos falar sobre a CNBB aqui. Nós vamos falar sobre o movimento carismático da Igreja Católica também. Depois de domingo que vem, que nós vamos falar sobre as igrejas pentecostais, em seguida vamos falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Que igreja é essa? Será que a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem todo esse poder, esse aparato, realmente ela é a Igreja de Jesus? Caracteriza uma Igreja de Cristo? Os ensinos do Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada no Rio de Janeiro em 1977, né, na abolição, na antiga suburbana. Essa igreja que abalou, que em seguida, depois que comprou a Rádio Copacabana em 1980, que era uma rádio dos evangélicos, no Rio de Janeiro, a Rádio Copacabana foi comprada pela Igreja Universal em 1980 e foi um golpe de mestre do líder dessa igreja, Edir Macedo, quando comprou a Rádio Copacabana. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Como que começou essa igreja? O que é a Igreja Universal? O que ela é hoje? A briga que está havendo entre o apóstolo Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial, e a Igreja Universal. Essa briga que não repercute bem para o Evangelho de Jesus. Contribui pessimamente até mesmo para as outras igrejas. Mas por que essa briga? Nós vamos falar aqui, de hoje a 15 dias, sobre esse assunto. No final dessa semana, da próxima semana, nós falaremos sobre as igrejas pentecostais. Movimento que começou no Brasil desde 1910, quando chegaram no Brasil os dois missionários suecos, que fundou a primeira igreja pentecostal no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Os dois missionários suecos que vieram de Los Angeles, Estados Unidos, e em Belém do Pará fundou o primeiro movimento pentecostal, chamado Assembleia de Deus. Gente, é muito interessante o que eu vou falar aqui. Eu li muitos livros do assunto que eu vou falar domingo que vem. Eu li mais ou menos 6 livros, editados pelas editoras evangélicas, do assunto que nós vamos falar aqui. Eu li 6 livros do assunto que nós vamos falar aqui. E é muito interessante, você vai ficar inteirado em coisas interessantíssimas e importantes. E você vai saber por que cresce o movimento. Quem sabe, né? Nós teremos lições para aprender com eles. Hã? Quem sabe? Nós vamos ter alguma coisa boa no que nós falaremos na próxima semana. É muito bom você saber das coisas. Não é bom você ficar no meio do tiroteio como um cego, né? No meio da multidão, as coisas acontecendo e você sem discernir nada, sem perceber nada. Não, você tem que saber. Você tem que ter o pé no chão na sua fé cristã. Ou seja, se alguém chegar para você e perguntar sobre a sua fé em Jesus, você tem que ter palavra, você tem que ter explicação. E para isso você tem que aprender. Você tem que ter conhecimento. Porque todos os religiosos, todos aqueles que fazem parte de seitas religiosas, de religiões, de movimentos, eles têm lá palavras, eles têm palavras para explicar a fé deles. E nós que temos Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, de forma nenhuma, pessoal, podemos ser ignorantes espirituais. Você tem que ter consistência e consciência das coisas que nós cremos e que nós praticamos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero dar um abraço para os nossos amigos, algumas pessoas que já estão gostando e amando o nosso trabalho, que estão nos acompanhando aí pela internet. Deus abençoe alguns devotos que estão em suas casas também acompanhando a celebração. Deus abençoe você, tá? Nosso próximo encontro será na quarta-feira, quando teremos aqui a missa
da Saúde, às 18 horas, aqui no Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital. E um abraço a todos vocês da internet. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.